Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena aqui no canal do Observatório da TV, nosso programa que homenageia grandes nomes do cenário artístico brasileiro que estão vivos para receber essa homenagem, né? Nossa focalizada nesta semana é a atriz Lúcia Alves. Antes de falarmos da trajetória da Lúcia Alves, eu peço a você, como peço sempre, para fazer a sua inscrição aqui no canal, deixar seu like, seu comentário, pensar com carinho na chance de ser membro, clique aqui, seja membro e entenda melhor como isso funciona. Para você compartilhar os nossos vídeos também com outras pessoas, assim todos os noveleiros que você conhece vão ter acesso aqui ao conteúdo do Observatório da TV. Muito obrigado a todos vocês sempre. Lúcia Alves se chama Lúcia Alves mesmo, Lúcia Alves da Silva. Ela nasceu no dia 4 de outubro de 1948 e, por exemplo, no seu depoimento ao projeto Memória Globo, a Lúcia Alves se define como carioca da gema, ou seja, nascida no próprio Rio de Janeiro, né? Mas as fontes nesse ponto divergem um pouco porque você encontra em vários locais informações que dão conta de que a Lúcia Alves teria nascido em Belo Horizonte, né? Filha do seu Almir e da dona Edi. Dona Edi, que era psicóloga, e o seu Almir era bancário, isso mesmo, bancário. E ela, antes de se ligar a pretensões artísticas, levar adiante uma carreira artística, pensou durante algum tempo em seguir o caminho da mãe, né? Eventualmente fazer faculdade de psicologia e depois dirigir uma escola especialmente devotada ao ensino de crianças com síndrome de Down, né? Na época, nós estamos falando aí da década de 60, né? Não havia escolas especiais, por assim dizer, como passou a haver de lá para cá, né? E possivelmente tem que haver até bem mais do que o número que há, né? Então a Lúcia Alves teve essa intenção, mas acabou não seguindo os passos da mãe, né? Ela estudou no Rio de Janeiro, no Colégio Lafayette, um ensino médio que a prepararia para a faculdade de psicologia, né? Mas acabou fazendo a sua formação, ali entre o fim dos anos 60 e começo dos anos 70, na Escola de Foniatria do Rio de Janeiro. Então ela se formou fonoaudióloga, né? Essa é a profissão de formação da Lúcia Alves, fonoaudióloga. Mas a essa altura, quando levou adiante os seus estudos e tornou-se fonoaudióloga, a Lúcia Alves já havia estreado no teatro, no cinema e na televisão, né? E ao longo aí da sua adolescência, começo da vida adulta, ela já veio se preparando para esse passo, fazendo cursos com figuras muito destacadas do teatro, como Dulcina de Moraes e Zimbinski, né? Quando começou a sua carreira de atriz no teatro, ela estreou no Teatro Copacabana com a parceria em cena e a orientação, a influência de um grande nome do nosso teatro no século XX, né? Henriette Morinot. E em 1965 fez o seu primeiro filme, que é Um Ramo para Luísa. Depois, absorvida por muito trabalho no teatro e na televisão, ela acabou não fazendo tantos filmes assim. Essa é uma constante, né? Muitos atores que fizeram muitas novelas acabaram deixando o cinema um pouco de lado, às vezes por décadas, né? A Lúcia Alves não está sozinha nessa. Mas, entre outros filmes dos quais ela participou, nós podemos citar Lua Cheia, que é do Alain Fresnot, com o Lima Duarte também, Antônio Abujamra, né? Pais Quadrados, Filhos Avançados, que ela fez com o Antônio Marcos, Bendito Fruto, que rendeu a ela prêmios, Fica Comigo e o mais recente deles, Só Pelo Amor Vale a Vida, que é do Carlo Mossi, né? E nos palcos, entre uma novela e outra, Lúcia Alves fez várias peças, entre elas Sinal de Vida, A Partilha, Família, mas nem tanto, Família até certo ponto, né? Deus lhe pague e Toda Donzela tem um pai que é uma fera. Essa peça estava em cartaz mais ou menos na época em que ela começou a fazer as primeiras novelas, né? A primeira novela que Lúcia Alves fez em 1969 na TV Tupi, com Mário Brazini, que era também o seu autor, salvo engano da minha parte, chamava-se Enquanto Houver Estrelas,
que aqui em São Paulo foi exibida na faixa de 6h30, 6h da noite, né? Mas, ainda no fim de 69, Lúcia Alves já ingressou no elenco da TV Globo e participou da sua primeira novela na casa, que foi Verão Vermelho, de Dias Gomes, no papel de Geralda. Essa novela estreou no Rio de Janeiro em outubro de 69, né, outubro para novembro, e transcorreu aí por todo o primeiro semestre de 70. Mal terminou-a, Lúcia Alves já ingressou no papel que a celebrizaria bastante junto ao público de TV. A Índia Potira, da primeira versão da novela Irmãos Coragem, de Janete Claire. Esse é um papel que ela pediu a Janete Claire que desse a ela quando tomou conhecimento desse papel, enfim, né? E embora a Lúcia Alves não tenha nada de Índia, se a gente for querer reparar, enfim, né? Ainda mais com a televisão colorida, a gente sabendo como é a Lúcia Alves por fotografias, por vídeos, entrevistas, etc., né? Mas na televisão em preto e branco, naquela época, com ela jovenzinha, enfim, enganava. As pessoas achavam que ela era índia mesmo, né? Ou pelo menos filha de uma índia com um homem branco, como era o caso da personagem dela na novela, né? Havia até uma desconfiança de que talvez a Índia Potira tivesse sido trazida para casa pelo seu Sebastião Coragem, que era o Antônio Vitor, para ser criada pela mulher dele, a Sinhana, a Zilka Salaberry, por ser filha dele com uma índia, né? A Indaiá, no caso, que era a Jurema Pena. Mas na verdade não, ele não era pai dela, porque isso faria com que houvesse um incesto, né? Já que no decorrer da novela toda existe o romance proibido por muitos motivos da Potira com o Jerônimo, filho do seu Sebastião e da Sinhana, que era o Cláudio Cavalcante, né? Jeromo, como ela chamava, né? A novela seguinte, também da Janete Claire, logo depois de Irmãos Coragem, no mesmo horário das 8 da noite, Lúcia Alves também fez O Homem que Deve Morrer, no papel de Tula, que era filha da Sônia, personagem da Susana Faini, e do Ricardo, papel do Ednei Giovenazzi, né? Ela tinha um romance, uma intenção de um romance, um envolvimento, enfim, no começo da história com o Baby, que era o Cláudio Cavalcante, se eu não estou equivocado, e depois teve também um envolvimento com o Cesário, um rapaz muito ambicioso, que era o Carlos Eduardo Dolabella. Em 1972, além de ter participado de uma história da série Shazam, Xerife e Companhia, com Paulo José e Flávio Miliaccio, essa criação do Walter Negrão, né? Um seriado infantil que era exibido às 6 da tarde, a Lúcia Alves também fez 2 novelas das 6 numa fase experimental de implantação dessa faixa. Bicho do Mato, de Chico de Assis e Renato Corrêa de Castro, no papel de Silvia, e A Patota, da Maria Clara Machado, no papel de Regina, né? E depois, em 1973, vieram outros trabalhos, né? Ela participou de Carinhoso, do Lauro César Muniz, como uma moça chamada Leda Maria, ligada ao personagem do Cláudio Cavalcante, que era o Paulo, né? Também participou, não inteira, mas de uma determinada fase da novela O Semideus, da Janete Claire, que estreou mais ou menos junto com o Carinhoso, né? E esteve em 74 na novela Super Manuela, também não desde o começo, novela do Walter Negrão, né? A personagem dela era Raquel, irmã do Marcelo, que era o Paulo José. Ela, o pai e a madrasta, né? Eles aparecem, a madrasta, salvo equívoco meu, eles aparecem com a novela já encaminhada, né? É um núcleo formado pelo Sérgio Brito, a Diana Morel e a Lúcia Alves, e o Roberto Pirillo, que é o namorado dela, o Paulo, né? Falamos recentemente num TBT aqui do canal, que fez muito sucesso, inclusive, né? Tá fazendo até hoje, sobre essa novela, Super Manuela. Se você não assistiu, fica o convite, né? E em 1975 veio a primeira protagonista de Lúcia Alves em novelas, a Helena, da novela Helena, escrita pelo Gilberto Braga, baseada no livro de Machado de Assis. Junto com ela, protagonizando essa história, que teve apenas 20 capítulos e inaugurou oficialmente o ciclo das novelas das 6, ininterruptas, né? Foram interrompidas agora só pela pandemia de Covid-19. Estava o Osmar Prado com a Lúcia Alves, né? E também com destaque Ida Gomes, José Augusto Branco, Ângela Valério, né? Enfim. Ainda em 75, a atriz participou de Senhora, baseada na obra de José de Alencar. Novela também escrita pelo Gilberto Braga, agora ela fazia o papel da Mariquinhas, que era irmã do Fernando, o protagonista masculino, o papel do Cláudio Marzo.
né? Em 1976, ela foi a Creusa em O Feijão e o Sonho, do Benedito Rui Barbosa, escrita a partir de Orígenes Lessa, né? E depois dessa novela O Feijão e o Sonho, a Lúcia Alves foi escalada para fazer uma novela que teve a sua estreia impedida. Eles chegaram a começar a gravar, tinha capítulos prontos, chamadas, enfim, mas ela não estreou, chamada Despedida de Casado, do Walter George Durst. Todos ou quase todos os profissionais reservados para participar dessa produção foram encaixados em outra, Nina, do mesmo autor, né? E aí a personagem da Lúcia Alves chamava-se Chiquinha. Era uma das mimosas, as dançarinas, as moças que animavam uma boate, uma casa noturna, enfim, cuja proprietária era a personagem da Elza Gomes, né? Junto com a Lúcia Alves havia a Marília Barbosa, a Maria Cláudia, Ana Maria Nascimento Silva, né? Enfim. Depois disso, ela foi a Betinha em Pecado Rasgado, do Silvio de Abreu, entre 1978 e 1979, uma novela das 7. Betinha era filha da Dona Alice, que era a Yara Cortes, né? Prima da Teca, a personagem principal feminina da história, que era interpretada pela Araci Balabanian, né? E entre 79 e 80, com o mesmo diretor de Pecado Rasgado, Regis Cardoso, Lúcia Alves foi a Maria Lúcia numa novela do Lauro César Muniz chamada Os Gigantes, né? Que agora está no Globoplay no projeto Fragmentos. Infelizmente, sobraram apenas poucos capítulos dela. Depois, entre 80 e 81, um novo boom na carreira da atriz, numa personagem de muito sucesso popular, uma modelo chamada Veroca, em Plumas e Paetês, uma novela que foi escrita metade pelo Cassiano Gabos Mendes e metade pelo Silvio de Abreu. Veroca era o terror de uma empresária do ramo têxtil, né, a dona Rebeca, que era a Eva Vilma, porque a Veroca, uma mulher já um pouco mais velha, experimentada nas malícias da vida de um modo geral, estava por levar no bico o filho dela e herdeiro de tudo, né, um rapaz inexperiente, o Jorgito, que era o Paulo Guarnieri, né? Depois dessa novela, outro grande sucesso popular na carreira da atriz, a Clarita Catita, né? Que era a personagem dela em Jogo da Vida, uma novela do Silvio de Abreu com o argumento da Janete Claire, né? Plumas e Paetês entre 80 e 81, Jogo da Vida entre 81 e 82. Divertiu muito o público dessa novela a relação que a Clarita tinha com um bandido, né? Um marginal, o Badaró, que era o Carlos Vereza, e um senhor que as pessoas pensavam que estava com o pé na cova, mas na verdade tinha uma saúde muito boa, seu Etevaldo, né, que era o Cláudio Correia e Castro, salvo erro meu. Depois disso, a atriz participou em 1983, 83 para 84, de uma novela da Janete Claire, a sua última, chamada Eu Prometo, no papel da Cássia. Ela era proprietária de uma agência de empregadas domésticas, babás ou coisa que o valha, né? Casada com o Juvenal, que era o papel do Ricardo Petralha, e o Juvenal era do núcleo da família Romani, família da Kelly, uma das protagonistas, que era a Renée de Vilmont. Ele era primo dela, se eu não me engano, sobrinho de Dona Amélia, mãe da Kelly, que era Cacilda Lanusa. Depois de Eu Prometo, Lúcia Alves participou rapidamente como Adriana de Partido Alto, em 84, novela do Agnaldo Silva e da Glória Pérez, né? Ela era a verdadeira Adriana, né? Usavam o nome dela para encobrir uma amante do Sérgio, que era o Erson Capri, algo nessa linha, né? E entre 85 e 86, a atriz viveu a Nicole, uma amiga apaixonada, interessada no Ari Clenes, ou Victor Valentim, como queira, né? Que era o Luiz Gustavo, em Tititi, do Cassiano Gabos Mendes. Mal terminou Tititi, Lúcia Alves já foi gravar os 20 capítulos de uma minissérie do Gilberto Braga chamada Anos Dourados. Aí ela interpretou a Vitória, que trabalhava na mesma boate em que trabalhava a Glória, personagem da Beth Faria, era amiga dela, né? E nós descobrimos que o amante, o homem casado, enfim, a quem ela se referia sempre conversando com a amiga, né? Ela chamava ele de Vidal, porque o Vidal isso, o Vidal aquilo, né? E havia um médico muito respeitável, etc., que era o pai da Lourdinha, Malu Mader, justamente que não queria que a Lourdinha namorasse com o filho da Glória, o Marcos, que era o Felipe Camargo. Nós, público, conhecíamos como Carneiro, que era o Cláudio Correia e Castro, né? Como chamava a mulher dele, a Celeste, a Yara Amaral, né? Carneiro.
pois o Carneiro e o Vidal são a mesma pessoa, né? Nós ficamos sabendo que o nome dele é Vidal Carneiro. Depois, ainda em 86 para 87, mais uma novela de Ivani Ribeiro, Hipertensão. Lúcia Alves interpretou a Beatriz. Ela não está exatamente desde o começo da história, se eu não estou equivocado, né? Ela era uma ex-namorada do Sandro Galhardi, que era o Cláudio Cavalcante, o dono do circo, né? Dono da companhia que vai de cidade em cidade, né? O circo não, o Teatro Mambembe, não é circo. E ela acaba se ligando a um viúvo que tem muitos filhos e precisa de uma mulher para ajudar a cuidar deles, né? Que é o Marcos, papel do Carlos Eduardo Dolabella, na cidadezinha onde a história se passava, que é a cidadezinha do Rio Belo, né? E, em seguida, entre o fim dos anos 80 ali e a primeira metade dos anos 90, Lúcia Alves se alternou entre a TV Manchete e a TV Globo nos trabalhos que se seguiram, né? Então ela fez a Daisy, que era mulher do jornalista, o papel do Cláudio Marzo, né? O Orestes, se eu não me engano, né? Aliás, o Orestes não, o Noronha, né? Em Cananga do Japão, novela do Wilson Aguiar Filho, né? A mulher do Noronha, entre 89 e 90. Depois, entre 90 e 91, ela foi a Moema, em Barriga de Aluguel, da Glória Pérez, uma novela na qual ela era a ex-mulher do Wolf Maia, cujo personagem se chamava Paulo César, e eles brigavam bastante, enfim, né, o Paulo César e a Moema. Depois, ela, entre 91 e 92, na TV Manchete, foi a Maria Rabuda, numa novela chamada Amazônia, que teve vários autores, né, entre eles o Paulo Raum, Tânia Lamarca, enfim, né, Denise Bandeira também, salvo engano meu. E em 93, ela fez uma minissérie, uma participação em Contos de Verão, do Domingos de Oliveira, na TV Globo. Participou de um projeto embargado pelo Fernando Collor, chamado O Marajá, que era do José Louzeiro, do Alexandre Lídia, enfim, de vários profissionais que depois, com o embargo desse projeto, se reuniram para fazer na TV Manchete ainda uma novela que denunciava a violência nos morros, favelas cariocas, enfim, ligações com o poder, com o governo, etc., né? Chamada Guerra Sem Fim. Aí ela interpretava Lili Marlene, que era a mãe da mocinha da história, a doutora Flávia, que era a personagem da Júlia Lemertz, né? Em seguida, assim que terminou Guerra Sem Fim, ela fez na TV Globo a Isabel Bonfim, em Tropicaliente, novela do Walter Negrão. A Isabel, que era uma mulher assim deslumbrada, tinha uma vida de um alto padrão, né? O marido dela, o Bonfim, era o Ednei Giovenazzi, era um executivo da empresa pesqueira do Gasparo, que era o papel do Francisco Coco, né? E eles tinham uma vida muito boa, 2 filhos, a Olívia, que era a Leila Lopes, né? E um rapaz adolescente, né? No auge dos hormônios e de uma certa rebeldia com aquilo que queriam que ele fizesse e ele não queria fazer, enfim, né? O Pessoa, como ele se intitulava, né? Que era o Guga Coelho. O nome dele, se eu não me engano, era Luiz Alberto. Né? E ela gostava de chamar o filho pelo nome dele, Luiz Alberto. E ele, não, me chama de Pessoa. Pessoa, mãe. Que era o Guga Coelho, né? E ele era amiguinho de uma mocinha que também não queria que chamassem ela pelo nome dela, Ana Carolina, e sim Adrenalina, que era a Natália Laje, né? Depois dessa novela, Lúcia Alves participou, nos anos 90, entre também humorísticos, né? Linha de show, etc., Você Decide. Ela ingressou no elenco de uma série chamada Mulher, nos anos de 98 e 99, um projeto encabeçado pelo Daniel Filho, né? O papel dela era de uma enfermeira de uma clínica, a Clínica Machado de Alencar. Essa enfermeira se chamava Thelma e ela estava ali diretamente ligada aos atendimentos, um choque atrás do outro, né? Nos pacientes das doutoras Marta, Eva Vilma e Cris, Patrícia Pilar, né? Antes de fazer Mulher, a Lúcia Alves também foi a Fafá, fazendo uma bela dupla ali com a Sininha de Paula, né? Em O Fim do Mundo, do Dias Gomes, em 1996. E também fez uma participação na primeira temporada de Malhação, em 1995, como a Tulê, a mãe da Tainá, que era a Ana Paula Tabalipa. Isso, inclusive, foi recentemente reprisado no canal no canal Malhação Fest, né? E essa temporada de 95 já está no Globoplay também. Mais para o fim da década, né, depois de fazer Mulher, virando já para o ano 2000, para os anos 2000, a Lúcia Alves foi espaçando um pouco mais as aparições dela em projetos de mais fôlego, né?
Às vezes por vontade dela e às vezes não também, mas enfim, as aparições dela começaram a ser um pouco mais espaçadas, né? Ela fez uma participação de alguns capítulos em O Cravo e a Rosa, do Valcir Carrasco e do Mário Teixeira, como a doutora Hildegard, né? Que caiu de amores também pelo mudinho que não era mudinho, o Fábio, né? O Carlos Evelyn, nessa novela muito divertida, muito reprisada, muito saudada pelo público, né? E ela participou também de alguns outros projetos do formato novela, né? Em 2004, ela pôde ser vista em Metamorfoses, na TV Record, né? Novela da Arlete Ciareta, né? No papel da Bel. Bel havia tido um caso com um milionário do ramo das clínicas médicas, Constantino Cipriates, e desse caso ela havia tido uma filha, né? Que era a personagem da Vanessa Lois. Depois essa filha dela, ela morre, né? E o rosto da Lia, ela se chamava, e o rosto dela é transplantado para o corpo de uma meia-irmã, filha do Constantino, né? Que é a Circe, a personagem da Lígia Cortez, né? A Lúcia Alves, assim como outros atores, a Miriam Muniz, a Joana Fon, enfim, ela não ficou até o fim da novela, né? Houve uma reformulação e eles foram saindo também porque quiseram, alguns, né? Foi muito tumultuada essa novela, né? Temos um TBT da TV sobre ela aqui também, procure que você vai encontrar. E entre 2004 e 2005, na TV Globo, ela interpretou Ítala, mãe dos personagens da Gisele Ittier e do Eric Marmo, em Começar de Novo, de Antônio Calmon e Elizabeth Gil. Depois, entre participações em programas como Toma Lá da Cá, Sob Nova Direção, A Diarista e coisas assim, ela voltou a aparecer em novelas em 2010, né? Quando foi uma costureira humilde e sofrida, Dona Joana, na novela do SBT, escrita pelo Tiago Santiago, Uma Rosa com Amor, adaptação da obra do Vicente Sesso, né? Na TV Globo, quando essa novela foi feita em 1972, Dona Joana quem fazia era a Wanda Lacerda, né? E na década de 2010 foi ficando mais espaçada ainda a presença da Lúcia Alves na televisão, infelizmente, né? Ela voltou a fazer uma participação em novela em 2013, fez alguns capítulos de Joia Rara, da Duca Rachid e da Thelma Guedes, né? E em 2015 fez a primeira temporada de uma série exibida pela TV Brasil, com a Lady Francisco, a Monique Lafon, a Du Moraes, o Anselmo Vasconcelos, né? Chamada República do Peru. Mas, numa segunda temporada que foi feita alguns anos depois, em 2019, se eu não me engano, 2018 para 2019, quem interpretou a personagem que a Lúcia Alves fez na primeira, que foi a Memê, não foi ela, mas sim a Joana Fon, né? Que é outra atriz que anda bastante menos frequente na televisão ultimamente do que a gente gostaria, né? E as duas pela mesma razão, são motivos de saúde, né? A Lúcia Alves, infelizmente, hoje tem uma vida de muitos cuidados com a saúde, né? E isso a impossibilita de trabalhar no ritmo que todo mundo sempre gostou de vê-la, né? Seja na televisão, seja no teatro ou no cinema. Ela tem, por conta de complicações de diabetes, um mal de saúde chamado fascite plantar, que compromete o equilíbrio dela, né? Ela pode cair do nada, assim, por conta dessa fascite plantar. E isso, claro, complica uma vida de dedicação a gravações, né? Uma vida em estúdios, né? Porque pode passar mal repetidas vezes, num curto espaço de tempo, enfim, né? Claro que ela toma cuidados, toma medicamentos, etc., né? Mas, de qualquer maneira, compromete, né? Não é como quando ela não tinha nada disso no seu cotidiano. E, recentemente, em 2022, ela também foi diagnosticada como portadora, por assim dizer, de um câncer de pâncreas. De lá para cá, ela tem feito todo o tratamento necessário, quimioterapia, etc., né? Mas também é um fator que acaba prejudicando, né, a possibilidade da Lúcia Alves ter uma vida profissional tão intensa quanto a gente gostaria e quanto ela já teve, né? Mas, de qualquer maneira, em projetos que não exijam tanto dela assim a dedicação que uma novela exige, por exemplo, né? Ou que ela faça uma participação mais curta, um projeto menor, uma série, uma minissérie, né? Menor em duração, né? Seria muito bom, né, poder ver a Lúcia Alves em novos trabalhos, né? Porque se o corpo reclama em alguns detalhes, enfim, que demandam cuidados, especialmente a partir de uma certa idade, a mente dela continua muito boa, né? Tem entrevistas dela em podcasts e tudo mais, né?
a gente pode ver que a Lúcia Alves continua bastante ativa e são questões físicas realmente que atrapalham, né? Eu gostaria muito de poder vê-la em novos projetos, né? Nós que crescemos acompanhando a Lúcia Alves, eu me lembro com muito carinho, principalmente a Isabel Bonfim, de Tropicaliente, né? Fora essas outras coisas todas que são históricas e que a gente logo mais, se não tudo, uma parte vamos poder ir acompanhando aos poucos no Globoplay. Espero que a Lúcia Alves, caso assista aqui ao nosso programa, goste dele, você que a admira também. Talvez não tenha dado para falar de tudo, comente aqui o que tiver faltado, tá bom? E semana que vem nós homenagearemos mais alguém que está vivo para assistir aqui a nossa homenagem do Vale a Pena. Um abraço para você, obrigado pela audiência. Tchau!